nome para marcar presença. Aí, muito bem. Coloca o nome para marcar presença. E eu já vou partilhar o material que já coloquei lá no Google para vocês, tá? Lá no Drive, quer dizer. Então, vamos partilhar a tela inteira. Vamos colocar essa tela aqui para nós. Muito bem. Tá certo? Tá aparecendo aí para vocês. Aí. Muito bom, gente. Então, assim, ó, esse material aqui, turma, tem uma porrada de coisa de filosofia antiga, tá? Vai falar sobre os filósofos da natureza, tá? Vai falar sobre esse início da filosofia. Então, semana passada, só recapitulando, a gente tentou conversar um pouco sobre os filósofos pré-socráticos, os filósofos da natureza, que é esses bonitos aqui, ó, né? Tales de Mileto, ok? Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras. Eu botei Heráclito e Parmênides um do lado do outro porque é a principal discussão da filosofia pré-socrática. Afinal, as essências existem ou o que existe é somente as mudanças? Então, Heráclito, ele não acredita na existência de uma essência. Para ele, tudo muda. Tudo muda. Nada é tão aparente assim. Para Heráclito, o mundo ele é o mundo do movimento. Enquanto para Parmênides, as coisas mudam, porém aparentemente. Porque por trás das mudanças existe algo que nunca muda, que é o ser das coisas. Uma questão ontológica. Né? Todas as coisas têm a sua essência. E as mudanças seriam aparentes. Vamos pensar numa semente e numa árvore. Essa semente, ela se transforma em árvore. Mas é como se para Parmênides essa mudança conservasse a essência da semente. Então, tu olha para a árvore, tu não percebe mais a semente, porém existe uma essência que permanece. E para Heráclito, a semente é a semente, a árvore é a árvore, e o que houve ali é mudanças, enfim, e não há uma estrutura, essência, enfim, que permaneça escondida por trás. Então, para Heráclito, não existe algo escondido por trás das aparências. Para ele, a aparência é a verdade, enquanto para Parmênides, a essência que é a verdade e as mudanças são aparentemente mudanças, enfim. Né? Então, aqui tem texto sobre esses filósofos pré-socráticos. Muito bem, então Zenão, enfim, Demócrito, que vai falar dos átomos, Empédocles, que vai falar dos 4 elementos. Então, eu tentei abordar isso com vocês na aula passada, com alguma dificuldade, enfim, porque mostrei meus garranchos e a internet, ela caiu aqui dentro de casa, enfim. Hoje, turma, a gente vai. Tem uns exercícios aí que eu elaborava para os aluninhos, né? Tem uns exercícios. E hoje a gente vai falar então de Sócrates, Platão, ok? E os sofistas, tá? E eu vou tirar um pouco agora da minha frente esse material, porque nesse material aqui ele não tem os sofistas, tá? Então eu vou falar um pouquinho dos sofistas e depois eu volto para o material. Muito bem. O que você se lembra, assim, né, dessa filosofia antiga, enfim? Alguém já ouviu falar aqui dos sofistas? O que eram os sofistas? Por que essas pessoas são tão importantes para a filosofia? Muito bem, então vamos começar do zero. Vamos começar do zero. Turma, o início da filosofia, muito bem, gente. O início da filosofia ele é a tentativa de sair da mitologia. Então, se eu não consigo usar a religiosidade para explicar todas as questões da realidade, né, se a religião, ela aos poucos vai se tornando mais do ambiente privado, o que seria um Estado laico, né? O que é o Estado laico? É a religião dentro de casa. E tu não vai levar a religião para o ambiente do Estado para defender as tuas ideias influenciado pelas tuas religiosidades. Então, o que está acontecendo na Grécia é isso. A religiosidade
o culto aos deuses gregos vai ser algo cada vez mais do teu ambiente familiar e privado, né? E o Estado tu vai deixando, né, para as questões da razão humana. Então tu vai aos poucos saindo da mitologia. A primeira forma de filosofia é uma tentativa disso, né, que são os filósofos da natureza. Só que ainda está muito esotérico a filosofia da natureza, porque eles ainda não se desvincularam totalmente das questões mitológicas, né, dentro do debate, né, ali da ciência, principalmente, que é o debate deles, né, eles não estão conversando sobre política. Os filósofos da natureza, eles são os primeiros cientistas que estão tentando descobrir a origem das coisas, a natureza última do universo, enfim, qual é a essência criadora. Mas os sofistas são os filósofos que vão aparecer depois. E os sofistas, eles não estão preocupados, ok, com a filosofia da natureza. Então, aos poucos, a filosofia da natureza vai sendo esquecida, vai sendo diminuída a sua atenção, porque as pessoas ali, elas estão preocupadas com as questões políticas. Deixa eu tirar do WhatsApp aqui, que está batendo o WhatsApp. As questões políticas. Os sofistas, eles são os primeiros filósofos que vão ter uma preocupação antropológica. Eles vão ter uma preocupação sobre o homem, sobre a política da cidade, sobre a ética e a convivência. Porém, esses sofistas, eles são, vamos entender assim, eles são professores particulares, formadores da gurizada que quer aprender política. Então, um dos elementos que trouxe a filosofia muito forte é a democracia ateniense. Então, houveram vários fatores que se criou na Grécia, né? Esses fatores trouxeram, então, à tona a filosofia. Primeiro, o contato com outros povos. Então, no momento que eu entro em contato com outros povos, a minha religião já se torna uma coisa bem relativa, né? Porque eu vou me dar conta que os outros povos também têm as suas religiões. Então eu já vou tirar a religião do cenário e não vou usar mais para tentar explicar coisas. E outro fator que acontece na Grécia é a democracia. Então, o ideal do grego é o ideal do cidadão. É aquele que vai para a praça e vai debater os assuntos sociológicos, que vai debater os assuntos ali da cidade. Vai debater a ética, vai debater a segurança pública, o saneamento básico, vai debater a educação. Então, esse espaço que se criou na Grécia, chamada cidade-estado, promoveu, ok, a filosofia. Em que sentido? Aquelas pessoas vão começar a debater sobre os assuntos e eles vão começar a desenvolver uma nova linguagem, e a partir dessa linguagem começa a se desenvolver a filosofia. E onde é que entram os sofistas, né? Os sofistas, eles são os professores dessa gurizada política aí, né? Então, os sofistas, quem são? Eles são professores que estão ensinando essa gurizada a falar na praça. Quem é a gurizada? Aqueles que tinham formação aristocrática, aqueles que tinham família política, e essa gurizada, ela vai ter que agora ir para a Ágora de Atenas, vai ter que ir para a praça, só que vai ter que aprender a falar na praça. Então vamos pensar que a gurizada está entrando na Ágora de Atenas, vai debater, é o cidadão, só que eu preciso falar bem. E o sofista vai ser o professor de retórica, essa é a palavrinha, né? Vai ser o professor desse grupo de alunos. Então, o sofista é um professor de retórica. O que é retórica? A arte do falar bem. A cidade-estado é aquela cidade que o cidadão governa, né? E o cidadão vai ser aquele que vai para a praça, vai dar um beijo na esposa de manhã, vai dizer para o seu escravo ou o estrangeiro que trabalha para ele o que ele tem que fazer, porque o cidadão ateniense, ele não trabalha. O cidadão é livre. E naquela época o trabalho é visto como até um castigo dos deuses, antigamente. A palavra trabalho, né, gente, vem da palavra tripalium, que é um instrumento
agrícola da Idade Média, que era inclusive usada como tortura em algumas situações da Idade Média. Então, o trabalho, desde os tempos antigos, é visto como um castigo. E o cidadão ateniense, metido, enfim, ele vai para a Ágora debater política. E ele vai deixar trabalhando os estrangeiros, escravos e até a sua mulher, porque a mulher, o estrangeiro e o escravo não são cidadãos. Né? Então, é, é a primeira democracia que existe. Não é a melhor, mas é a primeira que aparece dentro da história, né? Então é uma democracia não de todos, é uma democracia de quem é cidadão. E esse cidadão que tem o direito de governar a sua cidade, ele precisa influenciar, ele precisa falar bem. E para ele falar bem, ele vai usar os sofistas, que são os professores de retórica. Ok? Esse professor, ele é itinerante. Esse professor, ele vai dormir na casa dos alunos, os alunos vão pagar um salário para esse professor e esse professor vai ficar na casa do aluno enquanto ensina ele a retórica, que é a habilidade, enfim, de falar, de influenciar. Vamos pensar que retórica é uma habilidade muito importante na vida da política. E muitas vezes, né, daqui a pouco a gente pode, né, não sei a idade de vocês, não sei se vocês já votaram alguma vez na vida, mas muitas vezes esse político, por causa da sua arte da retórica, ele influenciou o povo de tal modo que o povo vai votar nele e daqui a pouco a pessoa ali é, né, um incoerente, um hipócrita, um corrupto. Né? Então, a retórica, ela tem um efeito de influenciar. Ela tem um efeito de encantar as pessoas pelo poder da palavra, só que a pessoa, às vezes, é um picareta. Então, o sofista, ele tinha essa habilidade de ensinar a gurizada ali a falar bem, né? Para eles debaterem e influenciarem na ágora. Só que o sofista, ele briga muito com Sócrates. Né? O sofista, ele briga muito com Sócrates. Platão vai brigar muito com os sofistas, porque tem uma grande diferença, né? Fica quieto, fica quieto. Eu tenho um cachorro aqui que late para qualquer um que passa pelo corredor. O Sócrates e Platão, eles vão brigar muito com os sofistas. Porque o sofista, ele é um cara que não acredita na verdade absoluta. E aí, acho que a primeira coisa que a gente precisa dizer aqui é que o sofista, ele é um cara relativo. Por ele ter muita experiência, de vida, por ele ter contato com vários povos, o sofista, ele não acredita que exista uma verdade absoluta. E a verdade absoluta é uma missão e um objetivo da filosofia antiga. Né? Se a gente for analisar, a palavra filosofia significa amigo da sabedoria. Né? Amigo da sabedoria. E o amigo da sabedoria é aquele que está buscando uma verdade. E para o sofista não tem verdade. Para o sofista, as verdades são relativas e cada um tem a sua construção do que é real, do que é verdadeiro. E para Sócrates e para Platão, existe uma verdade absoluta que eu devo buscar pelo poder da filosofia. Então, a reflexão filosófica, ela me leva a verdades absolutas. E o sofista não tem. Né? Então, quando Sócrates entra na jogada, Sócrates ele está criticando os sofistas. Né? Justamente porque ele não tem um compromisso com a verdade. O sofista, ele é muito importante dentro da filosofia. Só que ele é muito mal falado também, porque Sócrates, ele vai criticar o sofista como aquele cara que só quer vender a arte do falar bem e não está preocupado nenhum, não tem preocupação nenhuma com a verdade e com o bem comum. Vamos imaginar o seguinte aqui, ó. Para. Vamos imaginar o seguinte, que um filho de político, tá? Um exemplo que eu costumo dar em algumas aulas. Um filho de político, ele matou alguém. Bom, ele vai para a cadeia, esse cara. Esse cara vai pagar. Só que ele contrata um sofista para que o sofista o ensine a se defender. E ele consegue, pela retórica que aprendeu com o sofista,
ele consegue se defender de tal maneira que a Ágora ateniense o inocente, no caso, tipo, como é que o torne inocente. E aí ele é assim, ó, ele é perdoado e não paga, não é preso em função disso. Sócrates enlouquece com isso, porque o sofista está vendendo a arte de falar bem para alguém que fez algo errado. Então Sócrates vai olhar para Górgias, que é o nome do sofista, para Protágoras, que é o nome de um outro sofista, e vai dizer para eles: olha, vocês não têm compromisso nenhum com a verdade, porque vocês venderam a eloquência e a arte do falar bem para alguém que não merece aprender a falar bem. Porque o cara matou lá e agora, pelo poder da palavra, está se inocentando. Então, Sócrates vai brigar muito com os sofistas por causa disso. Tá? Os principais sofistas que aparecem, né, dentro da história da filosofia é o Protágoras e o Górgias. E o Protágoras ele tem uma frase muito interessante, que é: o homem é a medida de todas as coisas. Então, escrevendo aqui, ó, o homem é a medida de todas as coisas. Essa frase, que é uma frase do filósofo Protágoras e do sofista Protágoras, mostra bem como é a filosofia do sofista. Quem determina o certo e o errado, quem determina o que é moral e o que não é moral, é o homem. Não é um ser divino, né? Não é uma verdade imutável. Pelo contrário, quem define o valor das coisas é o ser humano. Esse é o posicionamento do sofista. Ok? Então, o sofista é esse cara que é extremamente importante para a filosofia, porque é ele que vai desenvolvendo a linguagem, e a filosofia, gente, é total diálogo, né? A filosofia é debate, a filosofia é discussão, a filosofia é argumentação, a filosofia é exposição e influência de ideias. Vamos pensar que as tuas melhores aulas que tu teve aí no terceirão e no ensino médio são aquelas aulas de discussão, de debate, né? Que existe um assunto super polêmico em aula, e desse assunto polêmico, a tua turma começava a conversar, uns eram a favor de alguma coisa, outros eram contra, e dessas aulas do a favor e do contra, né, vai surgindo uma linguagem, tu vai defendendo as tuas opiniões, tu vai encontrando argumentos para defender aquilo que tu acredita, e tu termina a aula dizendo: nossa, que aula massa. Então, geralmente, as melhores aulas são as aulas de discussão e conversa, e os sofistas promoviam isso. Ok? Alguma pergunta sobre o sofista? Tem, gente? Alguma dúvida? Tá entendido? Ficou confuso? Tô louco para levar meu cachorro lá para cima. Tem alguma pergunta? Tá de boa, então vamos embora. Vem cá, Ali, deixa eu te apresentar para as meninas aqui, cara. Vem cá, vem cá, vem cá, ó, fedorento. Aí, ó, bonitão. O meu Yorkshire fedido. Tá, para de latir, ô chato. Tá bom, vamos lá então. Sócrates agora. Tá, a partir de agora eu tô quase partilhando meu materialzinho aqui. Gente, Sócrates, vou me concentrar porque eu acho ele muito legal. Ok? Gosto muito do seu Sócrates. Vamos imaginar que Sócrates, ele é, assim como o cristianismo surge com a morte de Jesus, a filosofia surge com a morte de Sócrates. Esse cara, ele é tão importante para a filosofia que ele conseguiu dividir a filosofia ao meio, né? Os pré-socráticos de Sócrates, enfim, né? Sócrates, ele é considerado o pai da filosofia. Ele colocou os assuntos do homem, humanidade, no centro da discussão filosófica. Sócrates não está preocupado com mitologia, Sócrates não está preocupado se o mundo veio do apeiron, da água, do fogo. Sócrates não está preocupado com isso. Sócrates está preocupado com a felicidade humana, com a virtude, com a tua vida em sociedade. É por isso que a gente diz que, além de filósofo, ele é um antropólogo. Ele está antropos,
homem, né? Logo, razão. Ele está preocupado com a razão humana. Ele é o pai da filosofia por isso. Ele é o pai da filosofia, gente, também, porque ele construiu um método para filosofar. Quando tu tá no bar, quando tu tá na festa, e surge aquela resenha e aquelas profundas, né? Vamos pensar. O professor gosta muito de... A minha festa é o bar. Então eu vou pro bar, pega um chopp, uma cerveja, fica conversando com as pessoas, aí daqui a pouco entra numas profundas, a gente está conversando sobre filosofias da vida, né? A filosofia de bar, ela é maravilhosa, só que ela não tem método nenhum. A gente está apenas conversando. Ninguém fica, né, pensando, eu vou falar agora, e aí eu vou esperar o colega falar alguma coisa, aí depois eu vou refutar o que ele está falando. A gente fala de modo espontâneo. Sócrates, ele é o pai da filosofia porque ele cria um método para filosofar. E o método para filosofar se chama dialética. A dialética socrática, a dialética platônica e todos os outros filósofos depois que vão falar de dialética, tá? A dialética é, por excelência, o método filosófico de construção de conhecimento, de novas filosofias. Então, Sócrates, ele é pai por isso. Cria método consciente de filosofia para filosofar, ok? E ele vai trazer os assuntos da raça humana, tá? Ele é filho de um escultor, ok? E filho de uma parteira. Alguém aqui já sabia ou se lembrava? Sócrates, o pai de Sócrates é escultor. O cara trabalha com escultura, trabalha com madeira, Tawane já sabia, muito bem. E a mãe era parteira. E na infância de Sócrates, olha que legal, né? O papai Sócrates ia dar uma banda, ia trabalhar, e Sócrates ficava com a mamãe. Só que a mãe, ela era a parteira da comunidade. Então, qualquer mulher que precisava, naquele momento ali, gerar seu filho ou sua filha, quem é que tinha que ajudar? Quem é que tinha que trabalhar? A mãe de Sócrates. E a mãe de Sócrates, então, né, diante de todos os partos que ela fez na vida, Sócrates viu muitos partos. E a palavra grega para parir, para nascimento, é maiêutica, essa palavra. Maiêutica é uma palavrinha que Sócrates vai usar no seu método, que ele criou. E aí Sócrates, ele vai pensar o seguinte: se a minha mãe, dentro do seu método, gera vida, né? Vamos pensar, né? A mãe é parteira e a criança não nasce de qualquer jeito. Então a mãe tinha a técnica e a prática, né, de fazer nascer a criança ali. Então, se minha mãe gera vidas, eu vou gerar ideias. Então, se a minha mãe faz maiêutica com vida, eu vou fazer maiêutica com ideias. E Sócrates, ele vai, dentro do método dele, tem duas palavrinhas extremamente importantes para o método dele, que é a ironia e a maiêutica, né? Já falando disso, vamos falar agora, então. Para Sócrates, lá no Enem, ok? Tu tem que gravar essas duas palavras, ironia e maiêutica, ok? Ironia e maiêutica. Para nós aqui na aula, vamos dividir o método de Sócrates em 4 partes, ok? Em 4 partes. Primeira parte, ok? Exortação. Como assim? É o convite. Tipo assim, ó, Sócrates, gente, ele vai convidar a pessoa para conversar. Sócrates, ele não vai chegar do nada. Ele vai te chamar de canto. Tanto que tem gente, Nietzsche vai criticar Sócrates, vai chamar Sócrates assim, do rato filosófico, porque ele ficava pelos cantos, ficava procurando pessoas para conversar. Então Nietzsche, ele vai dizer que Sócrates é a decadência. Então um dia, quando a gente for falar de Nietzsche, a gente fala disso. Mas Sócrates, ele chegava de boa, pegavam para conversar. Então, cara, vamos conversar? Exortação. Só que o método de Sócrates sempre começava com uma pergunta. E aí Sócrates lançava: meu amigo, o que é o belo? Vamos imaginar que Sócrates está na rua, aí tá 2 caras conversando, e aí passa uma grega bem bonitona, ok? E aí os 2 gregos ali se olham e comentam, né? Olha, que grega linda! E Sócrates pega.
a conversa no ar, e aí vai chamar um. Cara, vem cá, o que é belo? Como assim? Sim, porque passou a grega ali, tu falou que ela era bonita, então eu estou te perguntando, o que é o belo? Essa é a segunda parte, indagação. Sócrates respeitosamente, vou fazer as aspas depois, respeitosamente, escuta as respostas. Só que Sócrates, no terceiro método não, na terceira parte, ele vai provocar, vai fazer pergunta e vai questionar para ter certeza de uma coisa. Se aquele cara acredita no que está falando. E essa terceira etapa, a gente chama de ironia. Sócrates, ele vai escutar as respostas daquele grego ali falando sobre beleza, sobre belo, enfim, e Sócrates vai começar a questionar ele para tentar colocar aquela pessoa em contradição. O nome disso é ironia. Eu quero ver se tu tem certeza mesmo do que tu defende, né? E ele começa a fazer esses questionamentos para levar, ok, o interlocutor na consciência da sua própria ignorância. Sócrates é meio chato nisso, porque ele vai fazer tanta pergunta para ver se o cara se contradiz, para ver se o cara aceita, de certo modo, que achava que sabia a resposta e está se dando conta de que, não sei, eu achei que eu sabia, mas não sei. E a partir dessa consciência da própria ignorância das suas respostas, Sócrates elabora um novo conhecimento com aquela pessoa. E esse novo conhecimento é a maiêutica. Então, esse método consciente de Sócrates tem essas etapas: a exortação, a indagação, a ironia e a maiêutica. Sócrates, ele vai se tornar filósofo no final da vida, porque Sócrates ele foi soldado, Sócrates ele luta na guerra do Peloponeso, que dura acho que 30 anos, enfim, se mantém vivo. Então Sócrates, lá no final da vida, ele se transforma num filósofo, e ele se transforma da maneira mais inusitada possível, né? Então Sócrates, ele era um cara meio... ele cultuava Apolo, meio devoto, assim, né? A palavra melhor não é devoto, enfim, mas ele era um cara que gostava de Apolo, e Sócrates, ele vai no oráculo de Delfos, que era uma igreja, enfim, né? Que era um centro religioso, que fazia cultos e adorações a Apolo. E quando ele chega no oráculo de Delfos, enfim, que é esse lugar religioso, tinha uma sacerdotisa lá. Olha que massa, né? Aí, ó, as mulheres na vida de Sócrates é muito interessante. A sacerdotisa olha para Sócrates e diz: Sócrates, tu és o homem mais sábio da Grécia, né? E aí Sócrates diz: como assim eu sou o homem mais sábio da Grécia? Logo eu? Sei lá, né? Fui soldado, sou uma pessoa já de idade, como eu sou o cara mais sábio? E aí a Pítia, que é a sacerdotisa, diz para ele: tu és o homem mais sábio da Grécia porque tu sabe que não sabe nada. E aí que vem aquela frase de Sócrates: só sei que nada sei. O que significa? Não tem nada de paradoxo essa frase, né? Só sei que nada sei, mas se eu só sei que nada sei, eu sei alguma coisa. Não tem relação com isso. O só sei que nada sei é uma frase que mostra uma questão de modéstia, uma questão de humildade. Pô, eu tenho consciência de que eu não sei tudo. E Sócrates, ele começa a caminhar pela Grécia para entender o que a sacerdotisa diz, né? Começa a caminhar por Atenas. Será que essa mulher está certa? Será que essa sacerdotisa está certa? E aí ele entra em diálogo com as pessoas. E o que ele vê nesse diálogo? A arrogância das pessoas, as pessoas achando que sabiam tudo, né? Então, Sócrates, ele vai entrar em discussão com muitos sofistas que se achavam, né, ao mesmo tempo relativos, né? Te lembra que eu falei que eles não acreditavam numa verdade? Ao mesmo tempo que eles não acreditavam numa verdade absoluta, muitos eram arrogantes, no sentido de que a verdade para eles é que não havia verdade. E Sócrates vai entrar muito em conflito com os sofistas mais ricos, né? Vai entrar em conflito com essa aristocracia que não queria perder os privilégios, e essa aristocracia condena Sócrates.
e vai matar Sócrates. E a condenação dele é beber um veneno, que é a cicuta, que é o nome do veneno. Então, Sócrates, ele não teve escola, nunca montou uma escola filosófica. Sócrates nunca escreveu nada. A gente sabe da vida de Sócrates principalmente pelo seu principal aluno, que é Platão. E esse Platão, que acompanhou a vida de Sócrates mais ou menos por 20 anos, eles cria, enfim, uma escola, né? Platão, já tentando entrar em Platão, tá, gente? Que agora que eu me dei conta do tempo, né? Platão, ele vai acompanhar Sócrates. Olha que interessante, tá? Sócrates, soldado, vira filósofo no final da vida, filho de escultor e parteiro. Então, Sócrates não era um cara rico, ok? Então, a mãe trabalhava no parto das mulheres, o pai escultor. Sócrates não era um cara. Sócrates, ele era guerreiro, né? Ele participava. Tem três classes sociais nesse momento da Grécia, tá? A aristocracia, a elite, que se achava filósofa, enfim, né? Os guerreiros e os produtores e produtoras. Então, pessoas que trabalhavam na produção, no campo, enfim, o exército que defendia, enfim, as cidades, e a aristocracia. Sócrates, ele era guerreiro, ele era do exército, enfim. E Platão, seu aluno, ele foi criado numa família de políticos aristocratas, e o destino de Platão era ser um aristocrata. Tentou ser, mas não conseguiu. Mas 20 anos convivendo com Sócrates, ele se torna filósofo. E ao se tornar filósofo, ele começa a ganhar alguns dinheiros como filósofo, compra uma propriedade, enfim, e nessa propriedade futuramente vai montar a Academia de Platão, que é uma escola que dura, gente, mais ou menos uns 700, 800 anos na Grécia. Essa escola de Platão só vai acabar ali por volta de 500 anos depois de Cristo, nas perseguições ali, né, do cristianismo contra as religiões pagãs. Então ali, se eu não me engano, foi o Justiniano, um papa do século V depois de Cristo, que vai acabar com a Academia de Platão. E Platão, enfim, ele deixa de ser um aristocrata para se transformar num filósofo. E o Platão, ele é o cara da filosofia da caverna, ele é o cara da alegoria da caverna, né? Vocês se lembram dessa história, gurias? Vocês estão vivas aí, gurias? Eu sei que eu falei 200 minutos aqui. Vocês estão vivas aí? Alguém se lembra da alegoria da caverna? Alegoria da caverna, muito bem. Então vamos colocar uma. Muito bem, Ingrid. É isso aí. Quem se lembra, se lembra. Quem não se lembra, não se lembra. É assim que funciona. Eu vou colocar uma imagem aqui, tá bom, turma? Que vai nos ajudar a entender, tá certo? Vai nos ajudar a entender que, vamos lá, a principal. O Platão, ele coloca Sócrates como personagem principal da maioria dos livros dele. Então, a gente às vezes tem dificuldade de saber quando é que é pensamento de Sócrates e quando é que é pensamento de Platão. Platão, ele foi um filósofo que criou muitos livros. E o gênero literário, vocês estavam numa aula de redação, né? O gênero literário que Platão usa na maioria dos livros é diálogo. E dentro do diálogo, dos livros de Platão, o principal personagem é Sócrates. Então a gente tem dificuldade, assim, isso aqui é Sócrates ou Platão? Isso aqui é pensamento socrático ou pensamento platônico? A gente sabe que os mitos que Platão vai criando dentro das histórias dele, Anel de Giges, a Alegoria da Caverna, são histórias de Platão mesmo. É interessante, né, que lá no início eu falei para vocês que eles estavam tentando sair dos mitos, né? Não quero mais mito, não quero mais mito, enfim. Só que Platão, para ele nos dizer o que ele pensa sobre as coisas, Platão ele vai criando histórias muito legais, as histórias, né? O Anel de Giges, que dava poder da invisibilidade, a Alegoria da Caverna, então, que é a principal história de Platão, ok? E por essa história a gente consegue entender um pouco da filosofia de Platão. Então, vamos colocar aqui novamente uma partilha da tela, tá? E eu não quero cansar vocês,
mas eu vou mostrar isso, tá? E aí a gente encerra a nossa aula, enfim, tá? Como é que vocês estão? Vocês estão muito cansados, gente? Hein? Vocês estão tomando café, estão jantando aí? Quando vocês assistem a aula? Olha só, esse material, tá? Eu vou mudar o nome depois lá no Drive, para não ficar um troço tão sequelado assim, de décima primeira aula do sexto ano, enfim. Mas tem um monte de coisa aqui, tá? É, tem aqui uma. Enfim, tem uma. Como é que se fala? Tem uma piadinha aqui, né? Tipo, chegou o momento dos nossos diálogos. Estão preparados? Sim, Sócrates. Aí tem um cara que fala: ótimo, agora é quando ele nos faz perguntas que mostram como somos imbecis. É a parte que eu mais gosto. Então tá falando da ironia aqui, né? Aqui, Sócrates tomando cicuta, né? Tomando veneninho. E aí entra aqui na aula 9 que não é aula 9 enfim, né, gente? É, um pouquinho de Platão, tá? Tem algumas perguntinhas aqui, enfim. E aí eu coloquei algumas imagens aqui, gente. Fala um pouco sobre essa alegoria da caverna, tá? Para Platão, existem dois mundos: o mundo sensível e o mundo inteligível. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou contar um pouco dessa história, tá? E a próxima aula de filosofia eu vou entrar em Platão as ganha de novo, tá bom, gente? Para não cansar, tá? Porque nós estamos indo quase uma hora de aula, né? É, a gente vai falar um pouco da alegoria aqui. Vamos pegar uma imagem. Ah, aqui, essa imagem é uma das minhas preferidas. Embora não apareça o sol nela. Porque uma imagem perfeita da alegoria da caverna tem que aparecer o sol. Certo, tá? Vamos ver se tem um aqui que aparece o sol. Não aparece o sol. Aqui também poderia aparecer o sol, mas não aparece. Aqui aparece o sol! Olha ali o solzinho, tá? Mas eu vou mostrar essa daqui primeiro, tá? Para quem não se lembra da alegoria da caverna, é o seguinte: Platão, ele acredita em dois mundos. Ele acredita que a gente vive no mundo sensível e no mundo inteligível, tá certo? Platão acredita que o mundo sensível, ele seria o mundo das aparências, o mundo que a gente vê. O mundo sensível é o mundo dos sentidos: tato, olfato, paladar, audição, visão. Esse é o mundo que a gente vive. O mundo, né, do gosto do café, né? Esse é o mundo em que a gente vive. Porém, Platão, por acreditar nas essências, te lembra ali, ó, Parmênides e Heráclito, Platão, ele acredita em Parmênides, mas ele não desconsidera o que Heráclito está falando. Então, para Platão, Parmênides está certo, existe uma essência, existe um ser que nunca muda, mas para Platão, Heráclito também está certo, né? É óbvio, né? A gente vê as mudanças no mundo, né? Seria uma loucura a gente dizer que o mundo não muda, que o mundo não tem transformação. Então, Platão ele vai dizer que existem esses dois mundos: o mundo das essências e o mundo dos sentidos. O mundo dos sentidos ele chama de mundo sensível. E o mundo das essências ele chama de mundo inteligível ou mundo das ideias. Só que Platão ele vai dizer que o mundo das essências é o mundo verdadeiro, que o mundo das ideias é o mundo em que todos nós deveríamos colocar a nossa mente, colocar a nossa cabecinha. Então, embora a gente viva no mundo das sensações, embora os nossos desejos e os nossos prazeres sejam totalmente centrados nos cinco sentidos, Platão crê que a gente deveria, pelo poder da reflexão, valorizar mais as essências, valorizar mais o ser, valorizar mais o amor, a bondade, a empatia, enfim, né? Ideias, o mundo das ideias, do que o mundo sensível. E aí Platão vai criar uma história, né? Que é a alegoria da caverna. E nessa história, ele vai dizer o seguinte aqui rapidinho, tá? Imaginem três crianças que nasceram. Olha, isso aqui é louco demais, tá? Imagina três crianças que nasceram e elas foram jogadas direto na caverna. Direto, ok? É,
E não vem ao caso aqui, né? Professor, como é que se alimentavam? Professor, né? E na hora do xixi e cocô, o mito não tem essa obrigatoriedade de nos responder essas coisas. O mito é uma história que quer te carregar um ensinamento, que quer te trazer um ensinamento. Então vamos imaginar aqui que. Vem cá, rapazinho. Vamos imaginar então que tem 3 crianças na caverna e que foram trancafiadas. Elas acabaram de nascer e elas foram jogadas no fundo da caverna de tal modo que elas só conseguem olhar para a parede da caverna. Olha aqui. E elas crescem nesse ambiente. Alguém aqui já viu o filme O Quarto de Jack? Dá um grito aí se alguém já viu O Quarto de Jack, que é um filme loucaço das ideias, muito bom. Alguém aqui já viu O Quarto de Jack? Nossa, ó, a Roberta, então. Gente, esse filme, para mim, é um dos filmes que mostra realmente. É uma criança que está presa num quarto, até os 5 anos de idade. Isso, né? Isso. Eu não vou dar mais spoiler. Isso, Roberta. É esse filme. Não vou dizer porquê, enfim, mas pensa numa criança que até os 5 anos de idade foi criada dentro de um quarto. Ok? E aí, gente, procurem esse filme. Enfim, é muito louco, tá? É muito forte mesmo. É agonizante, é muito forte. Como é que eu vou dizer que é bonito? Bonito não é, porque a história é triste, tá? Mas é um filme muito forte. Enfim, é muito legal. Mas vamos lá. Esse pessoal que foi preso no fundo da caverna, para eles, gente, por nunca terem saído, por nunca terem virado o corpo para trás, então eles não sabem que tem fogueira ali, por exemplo, entendeu? Eles não sabem que tem pessoas atrás. Para eles, a única verdade que existe no mundo é a parede da caverna. E a única coisa que eles olham e que eles veem são as sombras, ok? Então, para esse pessoal que está preso, e preso a vida toda, ó, detalhe aqui, tá, gente? Eles nem sabem que estão presos, né, gente? Porque para eles, eles não estão presos. É como assim? É óbvio. Eu só sei que eu tô preso se eu fizer a experiência de não estar preso. Então, se eles nunca tiveram livres na vida, para eles, isso não é prisão. Para eles, é a própria vida. Ok? Então, para eles, a vida é isso. As pessoas ficam passando na frente da caverna e começam a falar. O som das vozes entra dentro da caverna, ecoa na parede e eles também acham que a parede fala. Então, para quem está preso na caverna dessa história, a caverna é a realidade, a parede é a única realidade e dessa parede saem imagens e sons. O pessoal que está atrás, carregando objetos, esse sim, eles sabem que estão presos ali, né? Tipo, o pessoal que está ali, né, nas imagens, sabe que aqueles dali estão presos e são, de certo modo, os manipuladores. Ficam levantando imagens para que aqueles fiquem ali brincando, tipo, tentando adivinhar. Sabe quando falta luz em casa e a gente começa a brincar, né? A gente começa a brincar com sombras na parede. Então, aqueles manipuladores, eles são o entretenimento. Sabe o entretenimento? A alienação, a gente pode levar para esse lado também, tá? A rede social, com suas fake news, com os entretenimentos, enfim, né? Vão iludindo e vão alienando, e eles vão acreditando que estão no mundo real. Até que solta-se as correntes de um, e ele se dá conta, então, que ele consegue fazer outros movimentos agora. Ele não está com a corrente, ele consegue fazer outros movimentos, ele vai se dar conta que ele consegue se virar, né? Consegue olhar para trás. E essa pessoa vai se libertando aos poucos. Quando ele se liberta, ele vai olhar a fogueira. Olha que interessante, presta atenção na fogueira, ela não está ali à toa. A fogueira não está só para iluminar a caverna. A fogueira, ela está dentro da historinha de Platão para me dizer que a fogueira é a primeira forma de filosofia. E a primeira forma de filosofia é a filosofia da natureza. E a primeira forma de filosofia não é a melhor forma de filosofia. E essa pessoa olha para a fogueira, se dá conta, então, dessa luminosidade, mas se dá conta também que há uma luz maior, que é a luz do sol.
né? Quando chega na luz do sol, vamos lá. E aí quem conhece a história sabe que quando aquele que sai da caverna vê o sol pela primeira vez, fica cego. E aquela pessoa vai ficar cego por uns 3 dias. O que significa isso dentro da história? Ficar, ele nunca tinha visto o sol na vida e ele olha o sol e fica cego. O que significa isso? Choque de realidade. Dentro das histórias de mitos e de histórias religiosas, quando a pessoa fica cega, é porque na verdade ela tomou um baque tão forte que verdadeiramente maravilhoso, Ingrid. Eu já vi esse filme. Outro filme, assim, ó, PHODA, né? Outro filme maravilhoso para o cara ver, o Show de Truman. Muito bom. Tá sendo enganado o tempo inteiro, né? Esse filme tem na Netflix. Então, quem quiser ver o Show de Truman, na Netflix tem. O Quarto de Jack, eu acho que não tem na Netflix. Ok? Mas assim, ó, filmes que falam muito sobre o mito da caverna para nós, né? E esse cara, enfim, ele sai da caverna, fica cego 3 dias, e quando ele vai recuperando a vista, ele vai se dar conta, então, de que ele viveu a vida inteira na falsidade. Ele achava que era verdade, a caverna, e ele vai se dar conta, então, de que ele estava vivendo uma vida falsa, e aí ele olha para a verdadeira luz, que não é a fogueira, é o sol. E quando ele olha para a verdadeira luz, ele encontra a verdade, e ele está livre, ele está liberto. Qual é o movimento que esse cara livre vai fazer? É o quartinho de Jack até meio. É isso aí. Ele é meio traumático mesmo, né? Com certeza. Enfim, eu não vou falar mais porque eu me conheço. Se eu começar a falar desse filme, eu vou falar, eu vou dar spoiler nas ganhas. Então, né, Roberto, eu prefiro. Mas é isso aí. É isso que tu está dizendo mesmo. Uh, o cara da caverna que é libertado, 9h30 eu encerro, tá, gente? Mil perdões. 9h30 a gente acaba a aula. O cara que sai da caverna, olha para o sol e encontra a verdadeira vida, a verdadeira verdade, né? A redundância, ele vai tentar. Ele não vai ser egoísta, tipo assim, encontrei a verdade, vou deixar ela comigo. Não, ele vai lá dentro da caverna de novo tentar libertar os amigos. Vai dizer para os amigos, gente, nós estávamos vivendo numa vida de ilusão, nós estávamos vivendo numa vida mentirosa, e eu agora encontrei a verdade. Os amigos, os amigos desse cara que se libertou, vem, Karina, os amigos desse cara que se libertou não vão escutar ele. Pelo contrário, vão correr com ele. E a alegoria da caverna, ela encerra desse modo, tipo, o cara ele volta para tentar, né, mostrar a verdade para os amigos. Os amigos dizem para ele que é ele que tá louco. Cara, é tu que tá louco. Nós estamos na vida real. E o amigo tenta ajudar uma, duas, 3 vezes a libertar os outros dois que ficaram na caverna, porém, com medo da sua própria vida, com medo de perder a vida em nome dessa verdade que agora ele encontrou, porque ele vai incomodar e os amigos não vão deixar, né? Tipo assim, ó, vai-te embora. Tu tá louco e nós estamos vivendo a vida real ainda, ok? Esse cara vai embora. Ele vai embora e vai viver a sua vida. Esse que se libertou, ele se dá conta de que o mundo não é só sensível, de que o mundo não é só aparência e de que o mundo é também o mundo das ideias, o mundo inteligível. Vou dar um exemplo aqui, tá bom? Que daqui a pouco pode nos ajudar. Sabe quando a gente vive realmente. Vou dar um exemplo bem forte aqui. Vamos imaginar uma pessoa que é alcoólatra. Nem sei falar direito essa palavra. Alcoolismo. A pessoa é doente. A pessoa, ela é viciada em álcool, perdeu a família, perdeu a esposa, perdeu o trabalho, enfim, né? A pessoa, ela perdeu tudo por causa do álcool. E ela ainda não acredita que o problema é o álcool, que o problema está mais nela do que na bebida. Vamos pensar que isso ainda é uma mentalidade, muitas vezes, né? Na cabeça de quem é viciado em álcool. Mas aí, essa pessoa começa a criar uma consciência, começa a visitar o AA, Alcoólicos Anônimos, vai deixando de ir no bar, começa a ter uma vida melhor, uma vida mais digna,
consegue viver limpo do álcool, porque no caso dele, nem sociável dá. Quem é doente por causa do álcool, não dá para viver, não dá para beber de modo social. Não dá. Né? O alcoólatra não é contra o consumo do álcool, mas ele se dá conta de que para ele não dá, porque o cara, ele tem uma doença, e é a doença que seria o alcoolismo. E ele começa a se dar conta de que, cara, esse mundo sensível, esse paladar, para ele não serve, e ele vai mudando a consciência, mudando, vai aceitando dentro de si que para ele isso não serve, só atrapalhou a vida dele, e aí ele consegue se libertar do álcool, ele consegue ter uma nova vida, volta ao trabalho, volta o relacionamento com seus filhos, volta a confiança, daqui a pouco consegue voltar com a esposa, e aí ele consegue ter uma vida serena, mais plena, e volta uma felicidade. Então, esse caminho é o caminho da caverna. Né? Muitas vezes a gente está vivendo uma vida de ilusão, de até de vícios, e aí a pessoa vai criando consciência e vai se libertando das suas correntes. Platão vai usar a história para nos dizer isso. Platão vai usar essa história para nos dizer muito mais. Só que esse muito mais vai ficar para a próxima aula, gente, porque sim, né? Já é quase 9h30, sei lá desde que hora vocês estão assistindo a aula, tá bom, turma? Então, gente, agradeço, tá? Vocês que ficaram, né? As 6 guerreiras aí, né? Nós somos guerreira e não herdeira, né? Como é que funciona essa frase, né? Sou herdeiro, sou guerreiro, não sou herdeiro. Então, gurias, obrigado por ficarem aqui com o professor até esse momento, tá? Desculpa a hora, ok? Mas que bom que a internet não deu pau. Essa aula ela vai inteirinha lá para o YouTube e na próxima aula a gente fala melhor de Platão e já entra em Aristóteles. Gente, beijo para vocês. Fiquem com o Papai do Céu. Bom descanso e até a próxima semana. Tchauzinho, gente. Tchau, 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 tchau. Beijão. Boa noite. Valeu.